E passamos ali a fase da adolescência, para mim também, decidi ir para a missão. Quando você vai para a missão, é a igreja que escolhe para onde você vai. Então, eu fiz 19 anos, e aí você manda seus papéis, tem que fazer exame, tem que fazer uma parte de entrevista. Só que antes de você ir para a missão, você tem que passar pelo templo, né? O templo é diferente das capelas, porque para entrar no templo, você tem que fazer uma entrevista e você tem que ser digno, você tem que passar por essa entrevista, que é o bispo que faz. Aí ele fala para você se você é digno ou se você não é digno de entrar no templo. Então, ele pergunta para você: você paga o dízimo? Você guarda a lei da castidade? Você acredita nos profetas? E faz uma porrada de lista, né? Aí eu passei por essa entrevista e passei por o templo. O templo, gente, é algo totalmente diferente do que se vê na igreja. E aí, assim, você entra ali e não tem mais volta, entendeu? Não tem mais volta, porque ali dentro o celular precisa ficar guardado. Então você não pode fazer uma pesquisa no Google, tipo, o que é isso aqui? Tem que guardar os celulares, tem que ficar em silêncio, não pode falar, tem que sussurrar, tem que falar assim, bem baixinho ali. Aí tu entra, já troca toda a tua roupa, pega uma sacolinha na mão, aí tu vai na filinha, bem, bem diferente mesmo. Aí chega numa sala que, assim, as mulheres de um lado, os homens do outro, todo mundo senta, bota uma TV gigantesca, apaga as luzes e tá todo mundo assistindo um filme. Aí o filme mostra a criação da terra, a criação dos animais, mostra que Deus criou a Eva, tipo um teatro mesmo, assim, que você sabe até de cor, depois você vai tantas vezes, né? E aí chega um ponto que você começa a botar umas roupas especiais. Então você bota o chapéu, você bota um negócio assim de lado, aí vai passando o filme, você para e troca o negócio de lado. Aí para, tá com o negócio de lado. Aí tem as pessoinhas ali que tá liderando ali, e aí elas te dão uns sinais nas mãos, você tem que apertar a mão dela falando sinal. E é igual a maçonaria, só que assim, para você entrar no templo, você tem que se preparar. Eu me preparei, que é várias aulas, né? E nenhuma dessas aulas me falava que eu ia ter que botar uma roupa de um lado, botar roupa de outro, que ia ter símbolo costurado aqui, que ia ter. Ninguém fala disso, você só sabe disso no momento que você tá lá dentro. E aí, quando você tá lá dentro, a telona, assim, um dos personagens, porque aparece um personagem como se fosse Deus, aparece um personagem como se fosse Jesus, e aparece um personagem como se fosse Satanás ali. E ali, Satanás, vem uma voz, uma voz fala: olha, quem quiser sair daqui agora. Como é que fala? Fala assim: se você. Quem quiser sair aqui do templo agora, esse é o momento. Mas, tipo assim, você fica todo mundo olhando pra tua cara, aquele silêncio. Eu tinha 19 anos, eu só fiquei sentada assim, esperando o negócio acabar logo, né? E fala assim, olha, se você. E aí, Satanás chega uma hora que vem na telona assim e fala assim: olha, o Satanás falando, né? Ele fala assim: se você não guardar os convênios desse templo, a sua vida vai estar no meu poder. Quando fala aquilo, você fala: vixe, já era. Aí você sai do Eu tô templo. rindo muito aqui, amiga, perdoa. Eu tô rindo. Ai, gente, Não é assim, amiga? É é exatamente assim. isso, gente. E depois que você sai do templo, você é obrigado a usar os garments, né? Então, os garments é uma roupinha branca, assim, de manguinha. Então, membro da igreja não pode usar regata, não pode usar shorts curto, coisa muito adecotada, porque senão mostra os garments. E aí eles têm vários símbolozinhos, cada símbolo significa uma coisa. Enfim, gente, eu saí do templo, não entendi bulufa de nada. Eu pensei que eu ia, sabe, cantar hino ali dentro. Pensei que a gente ia ler a Bíblia junto. Nada. Ninguém leu a Bíblia comigo ali dentro. Ninguém pregou uma palavra, entendeu? Nada. E fui para a missão, né? Antes de ir para a missão, a gente fica uns dias no centro de treinamento missionário, que é onde eles treinam os missionários para poder ensinar as pessoas. Aí entra uma coisa que a Andresa falou, né? Porque eu fui ensinada a procurar pessoas com vulnerabilidade. Então a igreja ensina, olha, procura pessoas que estão de luto, procura as pessoas que se separaram, que às vezes perdeu alguém, que está se sentindo sozinha, porque essas pessoas são mais suscetíveis a aceitar o evangelho de Jesus Cristo, né? Aceitar ali as palavras que a gente fala.
Então, é uma coisa que a gente aprende realmente, é meio que aproveitar dessa vulnerabilidade. Mas ali na igreja é meio que desenhado que não, essas pessoas precisam porque elas estão tristes, então elas precisam de Deus, né? E então a gente acredita que a gente está fazendo um bem muito grande para a humanidade. E aí fui para a missão. Só que assim, há um detalhe, né, do CTM, porque ninguém fala os podres de Joseph Smith, as coisas macabras que ele fez. É tudo pintado assim lindamente, como se a vida dele assim fosse uma vida perfeita, sabe? E você vai na missão assim, cara, que igual o cavalo com o negócio assim, você vai focado a batizar todo mundo para salvar todo mundo. E uma das coisas que, quando eu me batizei, eu gostei, foi que tinha o plano de salvação, que fala que a gente, né, morre depois que a gente tem um lugar para ir. Eu adorava ensinar isso na missão. Só que na missão, gente, é puro número, sabe? É puro número. Eu tinha um caderno. Esse caderno aqui tinha número de quantas pessoas que eu tinha que falar por dia, quantas pessoas que eu tinha que levar para a igreja, quantas pessoas eu tinha que dar aula com outros membros. Então, assim, é uma empresa realmente. O missionário, ele é um membro de uma empresa, ele tá com uma plaqueta representando, ele tem padrão de vestimenta, não pode usar nada de piercing, maquiagem, o cabelo tem que estar sempre muito padronizado. Por isso que é muito parecido os missionários, porque é obrigação deles serem assim, sabe? Eles não podem ser de outra forma. E então é uma empresa. Então, tipo assim, por exemplo, na semana eu lembro que eu tinha que abordar 120 pessoas na rua, porque isso seria que o evangelho estaria sendo pregado para as missões. Então, se eu falasse assim, oi, eu sou a Sister de Paula, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, pronto, o evangelho já foi falado para aquela pessoa, ela já teve a oportunidade dela. E eu lembro que eu tinha muita meta para bater, era muito estressante. Então, a gente só tinha folga segunda-feira, apesar do mormonismo, o domingo ser dia do Senhor de descanso, a gente descansava na segunda, porque domingo a gente trabalhava pior ainda. E era assim, de terça a domingo tinha que ficar correndo atrás de número, porque domingo os meus líderes da missão me ligavam e falavam, sister, com quantas pessoas você falou essa semana? Ah, é? E aí, batizou, vai batizar? Quantas datas de batismo? Então, eles falam para você que você vai representar Jesus Cristo, mas na verdade não, tá? Você vai trabalhar igual um condenadinho mesmo, e você tem hora para acordar, hora para dormir, você tem a quantidade de pessoas que você tem que batizar. Eu lembro que a meta da minha missão era batizar 2 pessoas por semana. Então, tipo assim, conhecer alguém, a pessoa foi 2 vezes na igreja, a gente tinha que ter uma data para ela se batizar, entendeu? Enfim, fui para a missão, ainda voltei acreditando, me casei, me conheci meu marido, né? A gente se casou no templo. E aí, no templo, quando você se casa no templo, você se casa para toda a eternidade, né? Então, lá no casamento no templo, você bota todas aquelas traçaiadas da roupa, tá? Você bota tudo, era chapéu, coisa verde. Você vê na internet aí, você vai ver o look do seu casamento. Eu me casei assim, eu e meu marido, cheio de roupa, cheio de pano. A gente fala que se selam para toda a eternidade ali no templo, né? E aí me casei, continuei indo na igreja, tive minha filha, e aí, há mais ou menos quase 2 anos, mais um ano e meio mais ou menos atrás, começou a me vir uns questionamentos, assim, tipo, tá, mas isso aqui não tá encaixando, o que era poligamia? Porque eu tô tanto tempo na igreja, nunca ouvi falar muito certo de poligamia. E ali na igreja ensina a gente que a gente não pode procurar materiais que não sejam oficiais da igreja. Então, se você procura, é porque Satanás vai estar te enganando, né? Você vai estar sujeito a procurar mentira, você vai ser enganado. E aí eu falei, quer saber? Eu vou procurar. E aí eu comecei a procurar materiais na internet, fora, né, do contexto ali oficial da Igreja Sud, Mormon. E desde então eu comecei a ver pessoas, porque até então eu tinha visto pessoas que saíram da igreja e que tinha muita raiva da igreja, sabe? Então eu via que as pessoas misturavam muito a raiva com a informação real e eu não entendia muito. E quando eu encontrei alguns canais assim que falavam, gente, olha,
isso aqui é história, isso aqui não é, sabe, assim, o meu sentimento. Isso aqui foi o que aconteceu. Tipo, o Joseph Smith não teve 3 esposas polígamas, ele teve mais de 30, entende? Então eu comecei a estudar, comecei a ver. Porque a igreja, você vai lá no site da igreja, ela maquia toda a história dela. Ela vai te apresentar como se fosse um bolo, assim. Olha esse bolo, que lindo. Você fala, que bolo lindo, eu quero, vou comer. E aí tu come e tu sente um amargo, assim, umas coisas meio estranhas. Mas é bom, né? É bom. Então, quando você vai lá na fonte oficial, é muita maquiagem sobre a história, sabe? É muito frufru. E os membros acreditam fielmente naquilo ali. Quando um profeta fala, é Deus falando. E aí, alguns meses atrás, eu estou passando por um processo de terapia, tanto outras coisas da vida. E eu percebi que a religião era um dos pontos que me dava mais insegurança, assim, sabe? Ela me dava muito medo. E aí eu comecei a quebrar isso, comecei a refletir, comecei a dar a cara a tapa. E aí foi quando eu comecei na internet, não faz muito tempo, que eu comecei a expressar as minhas dúvidas, meus pensamentos a respeito da igreja, todas as coisas que me fizeram analisar ela de forma que nunca me mostraram ali dentro, sabe?